boa noite. Começa agora o programa Vida e Saúde aqui pela Rede Século XXI. Eu sou o padre Air José. Olha, até às 9 horas da noite estaremos aqui conversando com você, como sempre, né? Trazendo sempre uma temática muito especial para você, porque nós sempre pensamos, através do tema do programa Vida e Saúde, que a sua saúde esteja de fato em primeiro lugar e também que a sua vida se prolongue sempre, combatendo tudo aquilo que pode ser prejudicial de fato à sua própria vida. Por isso, a nossa temática de hoje tem tudo a ver com esse tempo que nós estamos vivendo, com o verão, com aquilo que de fato nos preocupa de uma maneira muito especial. Hoje, a nossa temática vai tratar justamente de um pequeno mosquito que tem feito algum estrago, aliás, durante muitos anos, e nós precisamos cada vez mais reconhecer que essa luta não termina nem hoje, nem amanhã, mas sempre temos que estar atentos. E que mosquito é esse, né? A gente sempre fala de tantas coisas especiais, mas ele vem fazendo de fato alguns estragos. Aquele mosquito que nós falamos, mosquito da dengue, que nos preocupa tanto e que de fato hoje, no programa Vida e Saúde, nós queremos trazer todos os esclarecimentos para você. Para a gente começar bem, para dar início a tudo isso, a toda a reflexão e a toda a discussão, perguntas, você sabe que você pode ligar para cá, trazendo também as suas dúvidas e nós aqui estaremos prontos para respondê-las. Para que a gente possa conversar bem, vai estar aqui nos nossos estúdios, já está aqui nos nossos estúdios, Dr. André, infectologista, daqui a pouco ele vai se apresentar um pouco mais, para nos ajudar a entender esse universo aí da dengue, não só da dengue, mas outras doenças também transmitidas por esse mosquito que todos nós queremos combater de maneira feroz, todos nós. Para a gente iniciar bem, vamos assistir a um pequeno VT falando um pouco mais sobre a temática de hoje. Acompanhe comigo. Uma preocupação das secretarias de saúde das cidades é o aumento do número do mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças como a dengue, zika e chikungunya. Um novo levantamento rápido de índices de infestação pelo Aedes aegypti indica que 1.153 municípios brasileiros apresentaram alto índice de infestação e que corre risco de surto para essas doenças. O Ministério da Saúde alerta para intensificar ações ao combate do Aedes aegypti. Mas como combater esse mosquito? Como diferenciar zika, dengue e chikungunya? Hoje o programa Vida e Saúde vai falar sobre esse pequeno mosquitinho, mas que pode trazer grandes problemas. A gente ouviu aí que de fato esse mosquito Aedes aegypti pode trazer muitos e sérios problemas para todos nós. E para a gente já começar a trabalhar ou pensar um pouco mais sobre essa temática de hoje, quero dar as boas-vindas. Boa noite, doutor André, tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite. Nossa, aliás, nós é que agradecemos a sua presença aqui, justamente para esclarecer para toda a população um pouco sobre essa temática, nessas doenças que o Aedes aegypti transmite. No primeiro momento, a gente já podia ver até uma foto, já que o rapaz é bem fotogênico, está vendo aí, o pessoal que está em casa já vai ver uma foto do nosso querido inimigo, né? Podemos dizer assim, do mosquito que tem transmitido aí essas doenças que nos aflige muitíssimo. Então você está vendo em casa a foto do mosquito. A gente fala mosquito da dengue, está correto falar assim ou isso é mais popular ou não? Deve-se falar o nome mesmo do mosquito. Uma nomenclatura que ele ficou mais famoso por esse nome por conta da incidência da doença, né? Que a dengue é muito mais incidente do que as outras. E seriam 3 doenças, na verdade? Na verdade ele pode transmitir mais, né? As que a gente tem mais preocupação, que acometem mais a nossa região, na verdade são 4 agora, né? Fora a dengue, o zika e a chikungunya, teve a febre amarela. Ah, sim, de fato. Que no caso ela também pode ser transmitida pelo Aedes aegypti. Agora, as pessoas sempre perguntam e falam sobre essa questão justamente quais são as doenças que se fala, mas o repelente que se usa, existe algum repelente especial para se tratar, para se cuidar em relação a essa questão do vírus? Não existe um repelente que seja específico para essa espécie de mosquito, né? A gente tem várias marcas, vários tipos de repelente no mercado e qualquer um deles tem ação contra essa espécie também. O fato de estar ali no rótulo dizendo que esse é para o mosquito nada, isso não é propaganda enganosa, talvez? Não tem uma especificidade da substância que compõe aquele inseticida para a espécie do mosquito Aedes aegypti. Ele pode funcionar contra outros insetos também. Como infectologista, assim, quais as maiores dúvidas, qual a maior dúvida que o senhor vê
que a população em geral tem quando se trata de maneira específica agora em relação à dengue? Existe uma dúvida específica sobre isso? As pessoas sempre têm bastante dúvida em relação ao que fazer, né, em relação ao manejo para prevenir a doença, né? Então a gente sempre volta a insistir que o combate à doença, na verdade, é o combate ao vetor, né? Como a gente não tem nenhuma medicação específica para tratamento da dengue, então a gente tem que focar nossos esforços no combate ao vetor. A primeira ideia, de fato, é combater isso, né? A gente foi falar da questão de uma vacina também, e essa vacina até não era tão acessível para as pessoas. E ela é eficaz, não? Na verdade, existe uma vacina no mercado, né? Mas assim, o que a gente tem de dados em relação a ela ainda não são muito animadores, né? Ela não tem uma plena ação contra os 4 sorotipos do vírus, né? Tem alguns eventos adversos, então assim, na prática a gente ainda não tem uma vacina eficaz contra o vírus. A melhor coisa é a prevenção, de fato, né? No momento, a única arma assim, que a gente tem, a melhor arma é de fato a prevenção. Tem havido assim um crescimento, por exemplo, em relação à consciência das pessoas em relação a essa questão do vírus? Se a gente fosse fazer uma análise de tempos para cá, né, tem percebido que há uma evolução na consciência das pessoas? Isso é relativo. Como a gente tem tido várias epidemias de dengue nos últimos anos aqui na nossa região, inclusive a nossa região é onde tem talvez as maiores incidências, né? Essa e algumas outras, né? Mas assim, o grande problema é que nos períodos fora do período epidêmico, ou seja, agora nos meses mais quentes do ano, as pessoas acabam baixando a guarda. Então, ao longo do ano, esses esforços para combater o vetor, eles vão sendo deixados de lado, e aí o que pode acontecer é a doença volta a aparecer, às vezes, mais forte do que nos anos anteriores. Né? Houve um tempo, por exemplo, eu não sei onde eu li, não sei se foi no site da Fiocruz, não me lembro mais, em que houve um tempo em que a dengue, eu não sei se a dengue especificamente, foi erradicada no país, depois voltou. Isso é verdade mesmo? Isso é verdade. Então, o Aedes aegypti, ele foi introduzido, na verdade é um mosquito africano, ele foi introduzido no Brasil na época das colonizações, com tráfico de escravos, né? E causou doenças, inclusive ele foi o vetor da febre amarela urbana que a gente teve no início do século passado, mas ele acabou sendo erradicado. Então, o mosquito foi erradicado do Brasil e com isso a dengue também, né? Só que depois, na década de 60, 70, houve uma reintrodução do mosquito, né? Então, aí as doenças passaram a ocorrer novamente. Olha só, você que se ligou agora na TV Século XXI, estamos aqui conversando com o Dr. André sobre justamente esse bendito mosquito, né, que a gente chama carinhosamente de Aedes aegypti, que tem transmitido aí, como nós já ouvimos, você já ouviu, 4 doenças, né, e que praticamente nós precisamos lutar com muito afinco, de maneira especial, para que a nossa saúde, né, a sua saúde de fato seja esse bem precioso que a gente sempre tanto fala, não é? Por isso, a gente gostaria de saber, de ver, nós vamos assistir agora um vídeo para saber de fato se há, né, essa preocupação das pessoas em relação, o que elas pensam, né? Elas têm de fato feito essa prevenção em relação ao mosquito? Acompanhe comigo. A proliferação do mosquito Aedes aegypti é maior nesta época do ano, o verão, devido às chuvas recorrentes. O risco de infecção também é maior. É importante que a população esteja atenta e redobre a atenção para possíveis criadouros. Por isso eu vim aqui nas ruas para saber como as pessoas têm combatido esse mosquito. Foi algum agente de saúde na sua casa para fazer vistoria da dengue já? Já. O que o senhor tem feito para combater a dengue, zika? Olha, deixa todos os vasos limpos, flor, não deixa nada sujo, deixa tudo limpinho, sem água, para não ter problema de dengue. E conhece alguém que já teve a doença zika, febre, Eu chikungunya? não conheço a pessoa, mas já ouvi falar, várias pessoas já ouviram falar assim. Já recebi, mas eu também trabalho na área da saúde, então eu sei lidar um pouco com isso. E conhece alguém que já teve dengue, zika? Já conheço, da minha família já teve. Não teve nenhum caso na família? Não. E o que você faz para combater a dengue? Evita água acumulada, manter local limpo, essas coisas. Eu já tive dengue, mas chikungunya não. E como que foi o período que você pegou a doença? Já tem uns 3 anos já. Faz um tempinho já. O que você sentia? Febre, náusea, ânsia de vômito, dor de cabeça. E hoje, o que você faz na sua casa para combater a dengue? Hoje eu tenho bastante planta, né? Mas eu coloco água nas plantas, deixo escorrer, depois lavo os pratinhos e deixo sequinho, né?
E nada de pneu. Deixando os vasos, os pneus sem água. Tem algum caso na família ou conhece alguém que já teve? Não. Não utilizo aqueles reservatórios com água embaixo dos vasos e não deixo água parada em nenhum local. Conhece alguém que tenha doença ou já teve dengue? Não, não tive. E também não conheço, graças a Deus. Você vê que as pessoas, cada uma tem o seu jeito ou pensa como fazer essa prevenção, de fato, o mosquito. É uma preocupação, mas ao mesmo tempo eu acho que as pessoas, por um lado, acabam relaxando um pouco nessa prevenção. Aquilo que algumas pessoas disseram, é correto? É a maneira como se faz para se prevenir? São algumas estratégias possíveis de combate ao vetor. Na verdade, são estratégias para evitar que os ovos que a fêmea do mosquito pôs, que eles vinguem, né? Que eles gerem novos mosquitos. Né? Então, essas estratégias que foram citadas são algumas possíveis. Agora, por exemplo, cada vez que a gente tem uma referência sobre isso, olha, então você tem que cuidar um pouco da água parada, né? Observar essas questões todas bem mais simples, mas que são muito eficazes. O hábito do mosquito muda, né? Ou não, quando a gente faz essa prevenção, de fato, a gente já está se prevenindo de fato, precavendo de fato, ou o hábito do mosquito acaba mudando com o decorrer do tempo? Não. Não, o que o mosquito pode fazer é buscar novos criadouros, né? Novas áreas onde ele possa colocar os ovos e gerar, para ter novas gerações de mosquitos. Né? Então, o que a gente tem que fazer dentro de casa é evitar ao máximo que tenha possíveis criadouros. Né? Agora, vamos supor, numa família, na minha casa, por exemplo, eu acabo sendo infectado pelo mosquito. Outras pessoas podem ser infectadas pelo mesmo mosquito na mesma casa? Isso pode acontecer. Um mosquito infectado, ele pode picar vários seres humanos. Então, isso é possível. Vale lembrar que não é uma doença transmitida de pessoa a pessoa, sempre é necessário um vetor, né? Mas basta ter um mosquito infectado no ambiente para que ele possa transmitir o vírus para várias pessoas. Porque às vezes a gente fica um pouco preocupado com isso, porque quando se fala em transmissão, né, foi até bom que você lembrou isso, porque as pessoas pensam de fato que há essa possibilidade. Inclusive eu já ouvi isso essa semana, quando eu falei que nós falaríamos aqui sobre essa questão do mosquito, da transmissão ou da doença, enfim. Mas há possibilidade, eu ouvi de que é possível se transmitir de pessoa a pessoa, com um aperto de mão, ou até mesmo com saliva. Isso então é descartável mesmo? Não, isso não existe. Outras formas possíveis de transmissão, através, por exemplo, transfusão sanguínea. Se alguma pessoa que estava na fase de viremia doou sangue, esse sangue passa, né, e vai ser utilizado em alguma outra pessoa, aí sim seria uma via possível, né, mas isso são situações de exceção. Então, na prática, é sempre transmissão vetorial, depende da picada do mosquito. Uma outra coisa importante, quem está em casa, pode ser que gestantes, né? Tem alguém gestante em casa, ou conheça alguém na família, ou vizinho, ou amigo. As gestantes, elas precisam ter um cuidado todo especial quando se trata de mosquito? Isso com certeza. Em relação à dengue, é lógico que tem o risco da doença em si, né? A dengue, assim, apesar de ser um flavivírus, não é sabidamente um vírus que provoca grandes alterações no feto, né? Mas lembrar que o mosquito Aedes aegypti pode transmitir o Zika, por exemplo, que é um vírus também, é parecido com o vírus da dengue, mas aí sim ele está bastante relacionado com complicações fetais, né? Desde malformações, por exemplo, a microcefalia, até óbito fetal, perda fetal, enfim. Então, em Campinas já teve algum caso, essa questão da microcefalia, né? Teve. A gente teve, assim, o local mais importante em termos de número de casos foi no Nordeste do Brasil, né? Mas a gente teve casos em outras localidades, em Campinas teve casos de Zika, enfim, mas casos esporádicos, né? Então tá. Quando se trata do mosquito, a gente fala a questão também de tempo de vida, não é? Como que é essa fase de sobrevivência do vírus. Então a gente tem uma tela, a gente vai, gostaríamos até que o senhor explicasse um pouco, não sei se dá para a gente ver direitinho, que esse ciclo de vida desse mosquito da dengue, quanto tempo de fato ele demora para emergir, para ver como seria isso? Então nessa imagem dá para ver que tem duas fases, né? A fase aérea e a fase aquática, né? Esse é o ciclo em que o mosquito, a partir dos ovos, vão se transformar em mosquitos adultos, né? Então, o mosquito, a partir do momento que a fêmea coloca os ovos, ela vai passar por aquelas fases ali do ovo, a larva e a pupa, né? Então, essa transformação ocorre dentro da água. Então, por isso que tem essa relação bem forte aí do mosquito com a sua reprodução precisar de água em algum momento, né? E aí, depois desse ciclo, ele dá origem a novos indivíduos alados adultos.
Aí esse ciclo todo varia conforme a temperatura, né? Então, quando está mais quente, isso ocorre de forma mais rápida, mas vai variar em torno de 10 dias, 2 semanas. Nesse caso, é preciso de fato uma atenção muito especial com esses resíduos onde fica água parada, etc. Sempre é necessário estar verificar isso, sempre. A gente não pode, por exemplo, baixar a guarda em nenhum momento. Sempre observar vaso sanitário, essas coisas também. Quando deixa de ser usado, o quarto de hóspede, por exemplo, é sempre necessário observar isso. Qualquer recipiente, qualquer situação que possa ter água parada, né? Inclusive vaso sanitário que não está sendo utilizado, né? Isso também pode ser um possível criadouro, né? Então, são todas essas estratégias que, no momento em que isso vai ser verificado em cada domicílio, todos esses possíveis criadouros têm que ser acessados. Então, a partir do 10º dia, ele já é um possível transmissor da doença, da dengue, por exemplo. No caso, assim, aí a gente tem novos indivíduos adultos, né? Aí, para ele ser transmissor, ele precisa encontrar alguém que esteja em fase de viremia. Então, geralmente, um ser humano que esteja com a doença e com circulação do vírus. Então, esse mosquito adulto precisa picar essa pessoa para se tornar infectado. Então, ele já é um transmissor em potencial. Transmissor em potencial. A partir do 10º dia. Ele precisa adquirir o vírus para poder transmiti-lo. Está vendo só, você que ligou agora, você que está acompanhando a gente aí, é muito importante a gente ficar preocupado e, de fato, ter uma atenção toda especial em relação a isso. Porque, às vezes, nós achamos que coisas tão simples, mas isso na minha casa não vai acontecer, no meu quintal não vai acontecer. É sempre muito importante a gente estar atento a isso. São 10 dias, por exemplo, para que esse mosquito, de fato, tenha a possibilidade de transmitir, claro, encontrando alguém que tenha, de fato, já a doença. A gente fala de uma delas que é em relação à dengue. O que seria a dengue especificamente? Então, a dengue é uma doença febril aguda que se apresenta de uma forma de espectro, ou seja, desde casos assintomáticos ou bem brandos, né, com pouquíssimos sintomas, até casos que podem levar a óbito, né? Então, tem um espectro de ocorrência da doença. Então, na grande maioria das vezes, como eu falei, é um quadro febril agudo, ou seja, a pessoa vai manifestar febre por um período curto, geralmente inferior a 1 semana, acompanhado de outros sintomas como dor de cabeça, dores pelo corpo, pode ou não apresentar manchas pelo corpo, né? E a grande maioria dos casos fica dessa forma. Aí uma pequena parte dos casos pode evoluir com formas graves, inclusive com risco de óbito. Agora, isso é uma coisa que eu queria até perguntar, é o seguinte, eu já ouvi de que a dengue, em algumas pessoas que têm algum tipo de doença crônica, ela pode agravar esse sintoma e essa pessoa corre o risco também de vir a óbito. Isso é real, de fato? Isso é verdade. Na verdade, sim, as pessoas que têm doenças crônicas ou têm algum tipo de alteração de imunidade, seja por alguma doença ou por medicação, sempre vai ter um risco mais elevado de desenvolver formas graves, né? Isso para qualquer doença, né? E com a dengue não é diferente. Então, essas pessoas, inclusive as gestantes, né, se enquadram nessa categoria, tem que ter atenção redobrada, porque caso elas se infectem, tem o risco de ter formas mais graves da doença. Então, nesse caso, é importante que as pessoas procurem se informar. Se a pessoa tem uma doença uma doença crônica, é importante que ela, ou o próprio médico, sem sombra de dúvida, ou nos postos de saúde, que ela se informe um pouco melhor sobre isso, não é? Uma coisa importante também é o tratamento em relação à doença. Quando a gente fala disso, olha, você que está em casa, às vezes nós dizemos assim, todo ano nós falamos a mesma coisa, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Neste final de semana, lá na paróquia São José em Campinas, quando eu disse que eu viria aqui para falar um pouco sobre isso, para conversar com alguém de maneira especial sobre o tema, muitas dúvidas básicas as pessoas colocavam. Então, a gente percebe que ainda falta um pouco mais uma compreensão maior e uma consciência maior, por mais que ainda as pessoas já tenham essa consciência de que se deve tratar e cuidar, mas ainda é importante a gente pensar nisso. Por isso que essas perguntas que eu tenho feito aqui, por mais simples que possam parecer, são aquelas perguntas básicas que todos nós fazemos. Então, fique sempre atento a isso. Se você tiver alguma dúvida, você pode ligar para a gente aqui, 0 operadora 19 3871 9620. Ligue, coloque a sua dúvida e a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Por enquanto, a gente fica assim, olha, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente já volta para continuar sobre esse assunto e, claro, esclarecer aquilo que é melhor para você e para toda a sua família. Intervalo rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta. É um instantezinho só, até lá.